Continuando aqui a nossa revisão de óptica, essa questão diz o seguinte: a imagem real mostrada na fotografia apresentada é projetada para ocupar praticamente toda a parede e até as partes do teto do cômodo. Aí a pergunta é: seria possível diminuir as dimensões dessa imagem se alterarmos o quê? Né? Então, o que que a gente altera para poder mexer aqui nessa imagem? E só relembrando aqui a imagem, é dessa imagem que a gente está falando, né? Então, aqui praticamente a imagem ocupa todo aqui essa parede e até que um pedaço aqui do teto, aqui um pedaço do chão, e ele quer que a gente diminua isso aqui. Então, para a gente diminuir essa imagem aqui projetada, o que que a gente pode alterar para diminuir isso aí? Aí você lembra da formulazinha que a gente usa em lentes, que é 1 sobre foco, né? Que é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'? Você lembra o que é cada coisa aqui nessa formulazinha? Lembra que F é o foco da lente, né? Então o foco influencia diretamente na formação da imagem. Esse P aqui, no caso, é a distância do objeto até a lente. E esse outro caso aqui, o pelinho, no caso, é a distância da imagem. Também temos aquela outra, né? O aumento, né? O aumento depende de quem? Era menos pelinho sobre P, né? Que é o tamanho, aqui no caso, da imagem do objeto, ou o tamanho, aqui no caso da imagem, e o tamanho do objeto. Então, o que interfere em um problema de óptica são essas variáveis, né? O tamanho do objeto, a distância a focal aqui no caso da lente, a distância aonde a gente coloca o objeto e a distância, né, aqui no caso, que vai se formar essa lente aqui no anteparo, tá? Sabendo disso, vamos ver aqui a alternativa para ver o que diz. Aqui no item A, a distância entre a janela e a parede oposta a ela, né, isso interfere? Interfere, né? Então, justamente essa distância aqui entre a janela e a parede, modificando essa distância, a gente vai ter uma imagem maior ou menor projetada sobre ela. Então, aqui o item A está correto. O item B, a altura ou a largura do objeto. Sim, né, o tamanho do objeto interfere na formação da imagem. Aqui no item C, a altura e a largura da parede na qual a imagem é projetada. A altura e a largura, se eu não mudar aqui a distância, não vai alterar em nada o tamanho da imagem, tá? Então essa aqui não vai influenciar, não. Aqui no item D, o orifício por onde passa a luz também não influencia, né, na formação aqui da imagem. O item E, ele fala a distância entre o objeto e a janela do quarto, e isso aqui sim influencia na formação aqui, no caso, do tamanho aqui da imagem, tá? Então, qual alternativa a gente pode indicar que possivelmente pode diminuir as dimensões dessa imagem formada aqui? Então, o item A, o item B pode influenciar e o item E também pode influenciar. Tranquilo? É isso.